Fala, turma! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Estava muito ansioso para gravar esse vídeo em que eu faço um resumo dos primeiros conteúdos importantes do sexto ano. Estamos terminando o primeiro capítulo e agora fazer um apanhado geral de tudo que a gente está aprendendo, preparando a gente também para a primeira verificação de aprendizagem. Então, um abraço aí para os meus alunos do sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C e sexto ano D do Colégio Batista Brasileiro. Bora lá? Ok, vamos lá então, hein? Que tal estudar história? Estou usando como base o nosso capítulo 1 do nosso livro. Se você não é meu estudante, se você não tem meu livro didático, fique tranquilo, porque eu acredito que você também vai conseguir acompanhar essa aula. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Mas reforçando, é algo direcionado, é um feedback, é uma resenha, depois de algumas aulas que nós demos, as primeiras aulas em que os alunos estão ansiosos e numa expectativa para a nossa primeira verificação de aprendizagem. Eu trago aqui para vocês, então, definição de história segundo Tucídides. História segundo Tucídides é a busca pela a verdade. História é a busca pela verdade. Então, a gente compreende que de uma maneira maior, profunda e definitiva, isso é o estudo de história. História não estuda as interpretações, os pontos de vista, mas os fatos como eles se deram por si só. De maneira mais absoluta, isso é o que história tem como objeto de pesquisa e, evidentemente, história da vida humana. Poderia ser a história dos pets, a história das rochas, a história de qualquer coisa, mas é a história do ser humano. Em relação da linha do tempo da história da humanidade, nós estamos trabalhando no nosso capítulo 1 e um dos pontos que ele traz é a linha do tempo da história da humanidade. Se você é meu aluno, fique tranquilo, porque em aula nós ainda vamos fazer essa atividade antes dessa nossa verificação de aprendizagem. Mas a linha do tempo, basicamente, você tem ali, né? A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é uma linha do tempo da história num ponto de vista mais europeu, chamado de eurocêntrico. Nós vamos trabalhar isso nas nossas aulas, para o aluno saber quando começou e terminou cada período, como se fosse ali uma grande série, né? Que tem como tema a história da humanidade, dividida em algumas temporadas. Seria a pré-história, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vimos durante as aulas o conceito de cultura e o conceito de colonização. Cultura é o quê? Conjunto de valores, costumes, crenças, hábitos característicos de uma população, de maneira micro e de maneira macro. Por exemplo, dentro do Brasil, nós temos várias culturas regionais e nós temos uma cultura que é a cultura brasileira. O que nos caracteriza enquanto cultura brasileira, inclusive? Já parou para pensar nisso? De repente, você pode falar que o nosso idioma é um idioma muito rico. Você pode falar a nossa culinária, a culinária brasileira, gente, ela dá de 10 a 0, provavelmente em qualquer culinária do mundo inteiro. A diversidade, a variedade, os sabores, a, a nossa religiosidade, somos altamente influenciados pela cultura cristã. O Brasil é altamente católico na sua origem, nas suas raízes, no seu desenvolvimento, o nosso idioma, a língua portuguesa, a nossa miscigenação, nossa característica acolhedora, somos uma população altamente acolhedora enquanto brasileiros. São algumas das nossas características culturais de um modo geral. O futebol, nosso talento com o futebol, com o drible, com o jeitinho, com a adaptação, enfim, poderia falar aqui inúmeros, mas cultura é isso. E colonização tem a ver com uma população povoar, habitar, passar a ocupar e levar para aquele lugar a sua cultura, suas crenças, seus valores, suas ideias. Por exemplo, quando os portugueses vieram para as terras americanas, para a América, então eles colonizaram, povoaram as Américas, trazendo também seus costumes, sua cultura, seus valores. E houve toda uma miscigenação cultural com os povos originários que já estavam aqui. Por exemplo, quando os alunos chegam aqui no prédio do Fundamental 2, eles estão colonizando de maneira contextualizada, né? Esse novo ambiente, esse novo habitat. Colonização, portanto, tem a ver com isso, com povoar um certo lugar, levando para ali
o seu governo, sua administração, seus costumes, suas crenças e assim por diante. Fato histórico e evidência. Fato são todos acontecimentos, né? Tudo que aconteceu é um fato. Agora, fato histórico são os acontecimentos que apontam, evidenciam, revelam que a história ela está passando por grandes mudanças, como, por exemplo, o advento da internet. Antes disso, as grandes guerras mundiais. Antes disso, as grandes revoluções que houve na Inglaterra e na França, século XVII, século XVIII, e assim por diante. Poderia ficar voltando aqui, enfim, mas você compreendeu que fatos históricos são os grandes acontecimentos que mostram que a humanidade está passando por mudanças. Evidências dessas mudanças. Nós temos evidências materiais e evidências imateriais. Tudo que é evidência material é aquilo que pode ser apalpado, né? Até dei o exemplo na sala de um camarada que veio do futuro para cá. Ele viajou 300 anos. Ele estava em 2325. Nós estamos em 2025, voltou 300 anos. O que ele encontraria aqui na escola? Ele é aluno do colégio, o que ele encontraria aqui na escola de evidências materiais? De repente, o armário que ele usava ficava mais ou menos naquele lugar. Materiais esquecidos dos achados e perdidos, né? Ainda tem os achados e perdidos. O uso da lousa, olha, a lousa ainda se utiliza. Então, são algumas das evidências materiais. Evidências imateriais. O uso da inteligência artificial e suas tecnologias é uma evidência imaterial. A relação professor e aluno é uma coisa que perdura ainda, então é evidência também imaterial. Outra coisa importante que nós estudamos nesse primeiro momento aqui no estudo de história são ver história como estudo a partir de pistas. Pistas para interpretar, para entender o passado. As pistas, elas são objetivas, porém as interpretações, elas são subjetivas. Sendo assim, existe o fato histórico e existem as interpretações históricas. São duas coisas diferentes. Cabe ao estudante de história ter a humildade, ter uma aproximação, realmente compreendendo que ele é um sujeito que tem uma opinião prévia muitas vezes. Tentar se esvaziar o máximo possível dela para tentar compreender o que é fato histórico, o que realmente aconteceu a partir daquelas pistas, fotografias, por exemplo, né? E daí tirar interpretações. Já falamos um pouco de evidências materiais e imateriais, não vou retomar aqui. Vimos também, estamos estudando, que existem diversos tipos de tempo. Existe o tempo da natureza, que é o tempo que pode ser observado através das mudanças de estação, através das questões climáticas, através das enchentes, das fases da lua, do período de plantação de um ou de outro alimento, do período de acasalamento. Principalmente os povos mais primitivos, eles usavam bastante a leitura do tempo a partir do tempo da natureza. Além do tempo da natureza, existe o tempo também cronológico, que é o tempo do relógio, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, e assim por diante. E existe um outro tipo de tempo que é chamado de tempo histórico, que tem a ver com aqueles marcos maiores que evidenciam mudanças importantes que estão acontecendo na história da humanidade. Ou no final de uma fase, no início de uma outra fase, que na verdade são divisões didáticas, né? A história sempre está em constante ciclo, de certa forma, mas também em constante mudança, de uma certa outra forma. Enfim, identificação do século é algo que a gente vai ver também com os estudantes. Estudante, você precisa compreender uma coisa simples, né? Se eu estou no ano 2025, eu pego os dois primeiros algarismos do número 2025, 2 e o 0. Eu junto o 2 e o 0, eu formo o número 20. Como depois dele eu tenho outros números, que seriam 25, então eu tenho que fazer 20 mais 1, que é igual a 21. Se fosse o ano 2000 redondo, aí seria século 20. Se eu estou no ano 1998, os dois primeiros algarismos são o 1 e o 9, que formam o número 19. Como os dois números seguintes são 9 e 8, 1998, né? Então eu tenho que somar mais um. 19 mais 1, 20, século 20. Então a gente vai trabalhar um pouco alguns exercícios para o aluno conseguir converter aquele ano no século específico. Eu estou no ano 622, que foi quando Maomé fez a Égida, a peregrinação para Medina, quando ele saiu de Meca para Medina, fugindo ali dos comerciantes. Eu tenho então 622, 600, depois não é 00, então eu tenho que pôr 6 mais 1 é igual a 7, século 7, e assim sucessivamente,
estudaremos um pouco isso na sala de aula. Portanto, meu caro estudante, isso é o que a gente vai abordar nesse primeiro momento. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Peço que você dê um like, compartilhe com outros estudantes, inclusive de outros períodos, de outros anos. Existe muita coisa na internet de história, mas para o aluno do Fundamental 2, existe pouco conteúdo. Tanto pensando em estratégias para uma boa aula, como pensando também em conteúdos mais trabalhados mais objetivamente, numa linguagem mais adequada, e essa daqui foi a minha proposta. Que tal estudar história? Para isso, é importante que tenhamos em mente esses conceitos que eu acabei de compartilhar com vocês. Até o próximo vídeo, muito obrigado, um abraço, tchau.